Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso bíblico, a última aula do Novo Testamento. Vamos hoje concluir o nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. Já estudamos um pouquinho o contexto, na aula passada vimos os sistemas de interpretação e hoje eu quero abordar com você alguns textos difíceis do livro do Apocalipse. Primeiro, o texto sobre o número da besta, que nós encontramos em Apocalipse 13, versículo 18. Então é preciso a gente entender tudo aquilo que nós já falamos sobre o simbolismo que esse gênero literário do Apocalipse ele carrega. E o simbolismo sobre os números que os antigos conheciam muito bem. Então, o autor, ao utilizar esse número, ele quer designar o perseguidor dos cristãos, figurado por uma besta, dizendo que o nome desse homem, o nome desse perseguidor, tem o valor numérico de 666, o 666. A gente tem que notar que, para os antigos, as letras tinham um valor numérico, como, por exemplo, no alfabeto romano, em que o V tem um valor de 5, o L tem um valor de 50, o C, 100, o D, 500. Então, também os antigos ali da região de Israel também tinham um sistema que atribuía um valor para cada letra. Então, a soma dos números correspondentes a cada letra de um nome dava um valor numérico de cada nome. Então, nós começamos a procurar então qual o nome cujas letras somadas dão o total de 666. Logo, para o início da nossa resposta, temos que notar que não se deve procurar um nome entre os latinos ou um nome na história posterior a São João. Muita gente tenta atribuir esse 666 a alguém que veio depois de São João, ou alguém do mundo latino. Mas os leitores do Apocalipse, eles não sabiam o latim, eles sabiam o grego e talvez o hebraico. Eles só conheciam os acontecimentos do seu passado e do seu presente. Eles não conheciam ainda os acontecimentos do futuro. Então, era para esses leitores que João queria transmitir uma mensagem que eles pudessem compreender. Então, é anticientífico, vai completamente contra a razão dizer que o Papa é a besta do Apocalipse, por trazer na cabeça a inscrição latina Vicarius Filii Dei e somando no número romano vai dar os 666. Tem pessoas que trazem essa explicação dizendo que o Papa é a besta porque essa expressão em latim somada dá os 66, mas é completamente anticientífico porque sai do contexto dos destinatários a quem São João escreve o livro do Apocalipse. A exegese, que é o estudo bíblico, esse estudo científico, observa que o número 666 corresponde às letras da expressão César Nero, o imperador Nero. César era o título dos imperadores e Nero foi um grande perseguidor dos cristãos. Escrita em hebraico, da direita para a esquerda. Então, as letras para o nosso alfabeto, traduzindo, seria o N, que tem valor de 50, o V, que é o valor de 6, o R, que é 200, o N, que é 50, o R, que é 200 novamente, o S, 60 e o Q, 100. Somando essas letras, no hebraico, lógico, né, de César Nero, dá o total de 666. Então, quando
o livro do Apocalipse fala da besta, fala dessa figura do número 666, está se referindo ao perseguidor dos cristãos, Nero, que fez uma perseguição terrível contra os cristãos naquela época. Uma outra passagem que nós também podemos encontrar alguma dificuldade de interpretação está em Apocalipse 20, versículos do 1 ao 15, onde fala do reino milenar de Cristo. Este trecho foi na antiguidade e ainda hoje é entendido por alguns como se anunciasse um reino de Cristo em paz e bonança durante 1000 anos, imediatamente antes do fim dos tempos. Essa é a tese dos milenaristas. Alguns santos até abraçaram essa tese, como São Justino, Santo Irineu, Tertuliano no século II. E algumas denominações cristãs recentes também abraçam essa teoria desses 1000 anos de paz e bonança antes do fim dos tempos, chamada milenarismo. Haveria o acorrentamento de Satanás, a ressurreição dos justos apenas, que seria a ressurreição primeira, 1000 anos de felicidade tranquila sobre a terra e, finalmente, a segunda ressurreição para os demais homens e o juízo final. A tradição cristã, a partir do século V, rejeitou de forma muito decidida o milenarismo, e com propósito. Para a gente entender Apocalipse 20, de 1 a 15, é necessário recorrer a João 5, do 25 ao 29, que é do mesmo autor. Nesse trecho, João 5, do 25 ao 29, Jesus fala de duas ressurreições. A primeira se dá agora, Jesus diz, vem a hora e é agora, e a outra é uma ressurreição futura. Ora, a primeira ressurreição agora é a sacramental, é aquela que se dá pelo batismo e a vida da graça, que São João tanto estima no seu Evangelho. A segunda ressurreição se dará no fim dos tempos, quando vamos ressuscitar corporalmente. É, portanto, na perspectiva desse trecho do Evangelho que se deve entender Apocalipse 20. Os 1000 anos de reinado de Cristo simbolizam toda a história da Igreja, que está inserida entre a ressurreição batismal, no início da vida de cada cristão, e a ressurreição final dos corpos. O número 1000 é símbolo de bonança e de paz, porque a primeira ressurreição nos comunica a graça santificante, que já é uma antecipação daquela felicidade eterna que nós vamos viver no céu. Então está afastada a hipótese de um reino milenar material, de 1000 anos contados antes do fim dos tempos. É assim que nós interpretamos este reino milenar que nós encontramos no Apocalipse 20. 1000 anos é esse período entre o batismo e o tempo da segunda ressurreição, no fim dos tempos, a ressurreição corporal. Um reino onde a graça de Deus reina sobre nós quando nós permitimos. Alguns dados complementares: os autores modernos, eles discutem a autoria do Apocalipse, eles verificam que há entre os escritos joaninos e Apocalipse algumas diferenças de linguagem e estilo. O Apocalipse parece ser composto de partes como que independentes uma das outras, que supõem diversos autores. Por isso, com boas razões, há quem atribua o livro do Apocalipse à escola de São João, ficando o apóstolo como uma fonte inspiradora de todo o livro. A composição final deve datar do fim do século I. Apocalipse capítulo 2 e 3, ele contém 7 cartas
que são dirigidas a 7 comunidades da Ásia Menor, que corriam o risco de cair na tibieza. Constituem uma parte do livro quase que independente dos capítulos seguintes, do 4 ao 22. São muito úteis para o exame de consciência dos cristãos. A canonicidade do livro do Apocalipse, ou seja, o fato de ser inspirado por Deus, ela foi posta em dúvida nos primeiros séculos da Igreja, em parte por causa do capítulo 20, que os milenaristas, como nós vimos há pouco, entendiam em sentido materialista. Todavia, no final do século IV, fez-se o consenso entre os mestres cristãos que, de fato, o livro do Apocalipse é um livro canônico, é um livro inspirado por Deus. Em resumo, o Apocalipse fica sendo até hoje o livro da consolação e da esperança dos cristãos, pondo em relevo o triunfo de Cristo. Como diz Apocalipse 1, versículo 3, feliz aquele que lê e ouve as palavras desta profecia. Então, não devemos ter medo, não devemos nos assustar, mas entendendo todo esse contexto, tudo aquilo que João e os seus discípulos quiseram dizer com estas visões, com estes simbolismos, mostra muito do que a Igreja nos primeiros séculos passou, muito do que a Igreja passa ao longo dos séculos, mas que no final de tudo o mal não vai triunfar sobre Jesus. É Cristo vencedor. É isso que o livro do Apocalipse demonstra, é isso que nós acreditamos. Então, é um livro que quis encher de esperança os primeiros cristãos que passavam pela perseguição, mas também hoje quer nos encher dessa esperança. E assim nós concluímos o estudo desse livro do Apocalipse e o Novo Testamento. Quero agradecer a sua companhia ao longo desse caminho que não foi curto, já tantas e tantas aulas desde lá do início do estudo do Novo Testamento. E em breve nós retornamos com o estudo do Antigo Testamento. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus te abençoe.